Após o falecimento do Papa Francisco, que ocorreu na Segunda-feira do Anjo, data simbólica em que, segundo a tradição, um mensageiro celeste anunciou a ressurreição de Cristo. Muitos enxergam esse evento como o estalo inicial do declínio do cristianismo institucional. A Igreja Católica, frequentemente apontada como a mais antiga multinacional do mundo, devido à sua presença contínua desde os primeiros séculos da era cristã, deixa de ser vista apenas como uma instituição de fé, para muitos como um gigantesco aparato corporativo e político. Nos bastidores desse império secular, o Papa era apenas a face pública de um comando subterrâneo. Segundo teorias conspiratórias, o verdadeiro governo da Santa Sé estaria nas mãos dos jesuítas, cuja cúpula incluiria draco-reptilianos, humanoides reptilianos dotados de habilidades de manipulação mental, direcionando decisões financeiras e eclesiásticas em benefício de uma elite oculta. Em 2013, ao se tornar o primeiro pontífice jesuíta da história, Francisco teria sido visto por esses grupos como uma figura sinal, abrindo caminho para um último papa, verdadeiramente alinhado à visão apocalíptica de Arnold de Wyon. No interregno que se seguiu, coube ao cardeal Kevin Farrell, camerlengo desde 2019, administrar os rituais de transição e preparar o conclave que poderá durar semanas, ou até meses, enquanto o mundo aguarda o nome do próximo sumo pontífice. Curiosamente, no mesmo dia, Klaus Schwab anunciou sua saída da presidência do Fórum Econômico Mundial, marcando o fim de um ciclo de controle global nos palcos políticos e financeiros. Para muitos observadores, esses dois eventos simultâneos, a queda de dois titãs do poder planetário, não são mera coincidência, mas sim um peteleco na estrutura do castelo de cartas que sustenta as ordens antiga e nova, sinalizando a virada iminente para uma nova era espiritual e geopolítica. Nesse vórtice de transformações, abre-se espaço para a revelação de segredos milenares, como a suposta origem alienígena de Cristo e sua linha de sangue com Maria Madalena. Narrativas que ganharam força em textos como o Gospel of Philip e romances esotéricos sobre o Santo Graal. Mas o que podemos esperar para o futuro próximo? Sob o silêncio opressivo do Vaticano clandestino, velhos oráculos e visões surgem como estilhaços de verdade. A chamada Profecia dos Papas, de São Malaquias, cunhada em 1595 por Arnold de Wyon, atribui a cada pontífice um lema em latim e prediz um último Papa, Petrus Romanus, que governará a Igreja em meio a tribulações até o juízo final. Imagine um homem em 1595, Arnold de Wyon, secretamente catalogando em latim 112 versos cifrados, cada um atribuído a um futuro Papa, como se guardasse um mapa para os desfechos mais estremecedores da história. Essa profecia dos papas desponta então como um enigma secular, mas suas raízes remontam a 1139, quando um bispo irlandês, em visita ao Vaticano, entrou em êxtase e teve uma visão da linhagem papal até o fim dos tempos. Cada papa recebeu um lema em latim, e há certa compatibilidade entre grande parte dos nomes escolhidos pelos sucessores e os lemas descritos na profecia. Porém, apesar de algumas coincidências precisas, a maioria dos lemas permite ampla margem de interpretações. O derradeiro lema, Petrus Romanus, prometia um pontífice que governaria sob tribulações sem fim, antes do juízo final. Contudo, a eleição de Francisco em 2013 aparentemente quebrou o padrão. O argentino escolheu um nome fora da tradição latina, e sua origem nada tinha de romana. Há, porém, uma sutil controvérsia, pois São Francisco de Assis chamava-se Giovanni di Pietro di Bernardone. Além disso, eventos imprevistos, como as tentativas de assassinato de João Paulo II e a renúncia de Bento XVI em 2013, parecem ter alterado o curso profético. Se, segundo a profecia, o último papado seria afetado por diversas tribulações, podemos estar diante de um ponto de inflexão não só na Igreja Católica, mas no mundo inteiro. Nesse contexto, Bergoglio, o Papa Francisco, faleceu na Segunda-feira do Anjo, dia seguinte à Páscoa, data em que a tradição cristã relembra o anúncio do anjo às mulheres sobre a ressurreição de Jesus. Assim, ele se encaixaria como o penúltimo pontífice, restando apenas o derradeiro Pedro Romano.
Até o astrólogo francês Nostradamus é convocado nesse clima apocalíptico. Em sua coletânea de 1555, destaca-se a seguinte quadra: com a morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito, e por muito tempo reinará com atividade mordaz. O conjunto dessas profecias evoca a imagem de uma sucessão papal lenta e dolorosa, prenunciando uma grande crise mundial. E nos últimos anos, o Nostradamus brasileiro, Atos Salomé, reforçou essa leitura, afirmando que Francisco não encerraria o ciclo, mas atuaria como um interlúdio antes do verdadeiro Pedro Romano. As questões que emergem são claras. Teria a linhagem proposta por Malaquias se desviado, tornando o Papa Francisco um interlúdio antes do último Papa? O próximo conclave ousará eleger alguém que adote o nome Pedro, ou uma variação de Petrus Romanus? Em Garabandal, na Espanha, 1961-1965, 4 jovens videntes disseram receber a mesma mensagem temível. Após este Papa, restarão apenas mais 3, depois virá o fim dos tempos. Curiosamente, essa previsão pareceu cumprida quando São João Paulo I governou por meros 33 dias em 1978. Um quarto pontificado curto anunciado de antemão no relato de Conchita. Embora especialistas avaliem diversas interpretações, uns afirmam que esses seriam realmente os últimos papados antes de uma era cataclísmica. As coincidências reforçam a aura profética. O Segredo de Fátima, Portugal, 1917, adiciona uma dimensão espiritual explícita. Ali, a Mãe de Cristo advertiu que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Essa crise comunista e secularizante, vaticinada sob os gritos infantis de Jacinta, Lúcia e Francisco, incluía até um bispo vestido de branco, ferido quase de morte, interpretado como o próprio Papa alvejado por uma bala. Fátima antecipou que a fé católica atravessaria um tempo de martírio global e sofrimento do Papa, cenário em sintonia com as profecias malacianas e nostradâmicas. Mesmo assim, tais eventos não se concretizaram durante o pontificado de Francisco. Outro importante fato que ocorreu no Brasil, e poucos sabem, é que em Simbres, um lugarejo serrano de Pernambuco, 2 meninas, Maria de Lourdes e Maria da Conceição, afirmaram ter recebido aparições de Nossa Senhora entre 21 de outubro e 3 de novembro de 1936. No livro O Diário do Silêncio, de Ana Lígia Lira, interpreta essas mensagens como diretivas para a nossa geração, associando-as a governos que restringem liberdades de expressão e criminalizam a oposição. A Diocese de Garanhuns conduziu inquéritos rigorosos, entrevistas, exames médicos e depoimentos de testemunhas, e poucos meses depois, reconheceu publicamente o caráter sobrenatural dos eventos. Uma capela foi erguida no alto da serra, e milhares de devotos ainda se reúnem lá todo ano, reforçando a força desse testemunho nacional. Em 1936, o padre José Kerli perguntou, em latim e alemão, diretamente a Maria, e as meninas Maria da Luz e Maria da Conceição respondiam em português, mostrando um fenômeno além de suas condições analfabetas. As mensagens foram claras e diretas. Primeiro, que 3 grandes castigos estavam se aproximando, logo que o comunismo penetraria no Brasil, porém não chegaria no sertão. E finalmente que os sacerdotes e os bispos sofreriam muito. A trama se adensa em Mount Graham, Arizona, onde o Vatican Advanced Technology Telescope, VATE, especialmente o instrumento LUCIFE-R, batizado de forma satânica pelos alemães do Max Planck Institute, escaneia o universo em infravermelho, buscando exoplanetas e inteligências não humanas. Este telescópio, um instrumento científico surpreendentemente financiado pela Igreja Católica, opera em comprimentos de onda que atravessam poeiras e nuvens, capturando assinaturas que o olho humano jamais veria. Talvez algum fenômeno celeste, previsto nos arquivos secretos do Vaticano, esteja sendo escrutinado para afetar o destino da Terra. Justamente por esses fatos, estranhos e ambíguos, o futuro parece de alguma forma estar escrito ou ter sido anunciado previamente, entrelaçando profecias,
mensagens de Jesus e a própria criação do universo. Essa realidade pode não passar de uma estruturação mental ou consciencial que envolve forças espirituais diversas, misturadas em uma equação cósmica capaz de prever acontecimentos sociais destacados por marcos históricos de grande relevância, como a morte de um papa ou a escolha de seu sucessor. Por trás desses mistérios exegéticos, há quem veja tramas ocultas. O escritor Jan Val Elam retoma ensinamentos platônicos e gnósticos sobre a criação. Em sua visão, o universo material não teria sido obra de um Deus plenamente bom, mas de um demiurgo rebelde, causa errante, incapaz de concluir a obra, cuja natureza gera movimento e tempo, de modo anômalo. Diversos gnósticos batizam esse artífice de maligno e responsabilizam-no pela gênese do cosmos. A humanidade, então, viveria sob a sombra dos arcontes, servos sobrenaturais do demiurgo, espíritos malignos que, segundo esses mitos, controlam a Terra e influenciam nossos pensamentos, auxiliando o arquiteto instável a manter seu domínio. Essa mitologia sinistra concede um novo olhar. As aparições católicas seriam sinais de uma luta cósmica interna, onde até o Papa é peça num grande jogo espiritual de poder. Não surpreende nesse contexto que vozes conservadoras denunciem um deep state no próprio coração da Igreja. O ex-jesuíta Malachi Martin, autor de The Final Conclave, 1978, descreveu como agentes comunistas teriam se infiltrado na Cúria, relatando espionagem soviética instalada entre cardeais e prelados. Para Martin, o Vaticano não era um bastião inviolável, mas um campo de batalha ideológico, uma fachada onde arcontes e Deep State conspiravam para subverter a fé. Essa ponte entre Deep State e arquitetura espiritual alimenta o misticismo conspiratório. Alguns acreditam na existência de um roteiro determinista de forças superiores, divinas ou demoníacas, manipulando cada pontificado. Outros ponderam que tais profecias simplesmente reflitam ciclos naturais da história humana, escaladas e quedas de poder, ou se configurem como pseudo-profecias mal interpretadas para fins de controle social. Historicamente, a base para ceticismo. A famosa profecia de São Malaquias só foi divulgada no século XVI, levantando dúvidas sobre se seria uma invenção tardia ou uma premonição genuína. Assim, abre-se um espectro de possibilidades. Serão essas revelações expressão de uma consciência sobrenatural operando além da história? Um cálculo humano embutido sob véus místicos? Ou o produto combinado de forças arcontes, ideológicas, políticas e espirituais, armando o mundo rumo a um destino traçado por esses senhores das sombras em meio a uma guerra espiritual apocalíptica? No centro dessa encruzilhada escatológica permanece a figura de Jesus. Se os arcontes são reais, Cristo seria o libertador enviado para romper seu jugo. Eles ficaram entre a humanidade e a salvação. Ele, o hacker divino que injetou no código da criação um vírus de libertação. Porém, há quem veja o próprio Jesus como parte do sistema cósmico programado, um avatar inserido num plano maior de evolução espiritual ou mesmo de controle divino. Em última análise, o mistério persiste. O papel de Jesus neste teatro de sombras está longe de consenso, alimentando tanto a esperança de uma revolução libertadora, quanto a suspeita de que nada neste mundo escatológico ocorra sem prévia permissão dos poderes superiores. Seja qual for a verdade, a conjunção dessas profecias e teorias deixa no ar a sensação de denúncia. Algo grande se move nas entranhas da fé, algo que mescla política, espiritualidade e mistério. As últimas apostas do destino da Igreja e da humanidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Até breve em mais um Aether Decoder.